Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pô, sentar na sua casa, se você me permite, muito obrigado. Já sabe, eu sou o jornalista Nelson Goulart. Vamos falar um pouquinho sobre o Avaí, sobre a nova contratação do Avaí, o novo velho treinador. Era ter falado no domingo, já e na segunda-feira, mas estava em outras pautas, não consegui achar um espaço na agenda, mas hoje consegui e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o Avaí, porque é sempre bom falar de futebol, né? E vamos falar então sobre o Avaí Futebol Clube, que tem um novo velho treinador. Morínigo não aguentou a pressão e foi demitido no domingo. Como eu falei no vídeo de sábado à noite, após o jogo contra o time, após o empate, após a derrota do Avaí para o ABC, eu falei que era jogo para o treinador cair. Só que o Avaí acabou colocando o Morínigo na coletiva e não demitiu ele, foi demitir somente no domingo pela manhã. E aí fica aquela pergunta no ar: por que não demitiu já no sábado à noite e o presidente Júlio apareceu para dar as explicações? Por que ele foge tanto da imprensa? Por que não dá explicações ao seu torcedor? Não teve coletiva dele ainda explicando, falando desse momento que o Avaí vem vivendo, que é o vice-lanterna na competição da Série B, a caminho da Série C. Ele não deu a cara para bater ainda nesse momento. Por que ele foge tanto? Fica essa pergunta no ar. Então, essa pergunta fica no ar. Por que não foi demitido já no sábado? Esperou o domingo para ser demitido e o presidente não deu as caras para explicar o motivo. Bom, Barroca. O que vocês acham da contratação do Barroca? Eu vou ser bem sincero. E também não vou ser hipócrita aqui não. É um bom treinador? Sim, é um bom treinador. Já fez bons trabalhos no Botafogo, no Atlético Goianiense, onde deixou o time já lá entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Mas ele tem um probleminha. E isso foi mostrado quando ele treinou o Avaí. Ele demora para engrenar. Ele precisa de um tempo para poder fazer o time jogar, ter a cara Barroca dentro de campo. E o Avaí, o que nós tem hoje é tempo. Precisa mais do que nunca de uma vitória para se escapar dessa zona da degola. Porque o Avaí só está um ponto de sair dessa situação. Só não sai porque não consegue vencer jogo, seja fora de casa ou em casa. Então o Barroca demora. O ano passado, quando ele treinou o Avaí, ele chegou no Campeonato Catarinense, na metade dele. Até a última rodada brigou para não ser rebaixado no estadual. Se escapou ali na Bacia das Almas ao vencer o Camboriú em casa por 2-1, por 2-0. Depois, ele foi eliminado pelo Brusque. Aí, ele teve aquelas 3 semanas livres para treinamento e aí fez um bom Campeonato Brasileiro. Pelo menos o primeiro turno foi muito bom. O segundo turno já não foi tão bom assim. Aí o time começou a cair de produção e ficou aqueles 10 jogos sem vitória, né? Só empatando e perdendo jogos. Quase semelhante a essa sequência que teve o Morínigo. Só que o Barroca teve uma vitória ainda contra o Atlético Mineiro no meio disso. Tá? Aliás, ele não teve vitória aqui. Teve a vitória contra o Atlético, foi o Lisca. Então o Barroca foi demitido. Alguns torcedores pegam e falam: ah, se o Barroca tivesse ficado até o final, talvez a gente não fosse cair. Isso a gente nunca vai saber. Nunca mesmo, porque no futebol a gente não trabalha com o se. Se isso acontecesse, se aquilo acontecesse, se isso fizesse isso. Não existe o se isso no futebol. Isso não existe no futebol. Então nós nunca vamos saber se o Barroca, no comando técnico, iria escapar com o Avaí para a queda da segunda divisão. O fato é que ele saiu, o Avaí caiu para a segunda divisão e agora ele retornou novamente. Então eu espero que seja o Barroca diferente dessa vez, que ele não demore para engrenar. Porque dentro de campo tá para ver que o Avaí é um time fraco e limitado. Será que vai ter forças para tirar desse jogador alguma coisa? Como eu disse, o Morínigo, ele não tinha mais condições de tirar nada do time, ele não conseguia mais extrair mais nada dos jogadores que já são fracos e limitados. Aí tem algumas pessoas que dizem: ah, mas o culpado não é o treinador é o que menos tem culpa. Em certa parte sim, mas nesse caso do Morínigo, dava para perceber que a culpa era um pouco dele, sim, muitas das culpas era dele. Por quê? Eles nunca escalavam o mesmo time, sempre mudava 5 ou 6 posições, 5 ou 6 jogadores ali. Então nunca era um time já entrosado. Quando ele mudava, ele fazia uma salada de frutas, não sabia o que colocava. Tirava lateral, botava meio de campo, tirava zagueiro, botava atacante. Então, ou seja, era uma salada de fruta que ele fazia ali com o time do Avaí. Então mostrou que estava totalmente perdido e que não ia conseguir tirar mais nada do Avaí. Então era preciso sim mudar o comando técnico do Avaí nessa situação. Eu sou um cara muito crítico. Para mim, eu sempre evito mudar de treinador. Quanto menos mudar, melhor, porque por rebaixamento existe uma cartilha e uma delas é muitas mudanças de treinador durante a temporada. Mudou muito de treinador durante a temporada, durante o campeonato, é sinal, são sintomas de uma queda. E o Avaí parece que vem cumprindo com essa cartilha. Tomara que eu esteja errado, sim, tomara que eu esteja errado, porque se a gente olhar a tabela, olhar o elenco dos times, a gente vai perceber que o Avaí tem 5, 6 times piores do que o Avaí. Então o Avaí, eu acho que tem chance sim de se escapar. Quem sabe o Barroca não consegue uma sequência de vitórias tão sonhada que o torcedor quer, porque
para poder sair dessa situação. Vencendo um jogo, já se escapa dessa zona. Vencendo mais uns 2 ou 3, começa a se distanciar, começa a subir na tabela e chegar no meio dela. Aí depois, os deuses do futebol é que vão aprontar das suas. Mas se perguntar hoje para o torcedor mais fanático do Avaí, aquele mais apaixonado pelo Leão da Ilha, o que eles esperam do Avaí esse ano? 99% deles vão dizer que o time se escape da Série C, que não cai de divisão. Eles nem estão mais pensando no acesso, eles querem só se escapar. E é esse o primeiro passo, se escapar dessa da terceira divisão, sair da zona do rebaixamento o quanto antes para poder começar a respirar e começar a ter novos ares, quem sabe aí. Como eu disse, chegar no meio de tabela, depois os deuses do futebol vão aprontar, porque hoje o G4 hoje está bem distante, então não é uma realidade para o Avaí, até porque o time é fraco e limitado. Não é time para cair, mas também não é time para subir. E aí, o ano que vem sim, tem que começar a pensar em muitas coisas, porque principalmente os erros que aconteceram esse ano. Porque o presidente Júlio, esse ano, errou muito. E muito mesmo. Porque desde o ano passado ele vem errando. Ele monta um time do Campeonato Catarinense, não dá certo, ele manda quase todo o elenco embora. Traz um novo time para o Campeonato Brasileiro, seja da Série A ou da Série B. No primeiro turno não dá certo, ele traz um novo time para o segundo turno, ou seja, ele acaba gastando mais, ou seja, se ele quer acabar com essa dívida que o Avaí tem, ele está cada vez aumentando mais ela. Então, como é que fica essa situação, né? Esse é o presidente, Júlio. Se perguntar para 99% dos torcedores, eles vão dizer que querem que ele renuncie, mas isso não vai acontecer porque não vai ter essa coragem tanta de renunciar. Mas o fato é que ele pisou na bola e muitas vezes vem maltratando o torcedor havaiano com essa situação toda. E o torcedor já perdeu a paciência há muito tempo, vem protestando contra ele e tudo. E tem que protestar mesmo, tem que fazer esses protestos para ele ver que ele não está tão bem assim. Ele pode ser um bom administrador, pode tentar equilibrar as contas, as finanças do time ali, mas de futebol ele já mostrou que não entende é nada, porque para montar um time com tantos jogadores limitados, tantos jogadores fracos, o cara tem que ser muito incompetente mesmo, né? Agora, é esperar para ver o que o Barroca vai fazer. Se ele vai melhorar o time do Avaí, se esses sintomas de rebaixamento vão dar o seu acesso, vão acabar de vez por aqui e pensar somente em vitórias e voos mais altos a partir de agora. Quem sabe o Barroca não consegue extrair um pouquinho mais desses jogadores, porque, volto a dizer, é um time fraco. É time fraco e dói nos olhos de um jogo do Avaí, mas vamos ver o que vai acontecer no decorrer do tempo agora. Se o Barroca vai conseguir mudar e dar novo ânimo para os jogadores. Sempre quando muda o treinador, muda um pouco o ânimo, dá mais chances, assim, o clima melhora um pouco mais no vestiário. Vamos esperar para ver se com o Barroca vai acontecer isso ou não. Se ele, nessa outra passagem de Nova Avaí, ele vai ter sucesso, melhor do que teve no primeiro. Volto a dizer, ele é um treinador bom, muito bom, dá resultado, dá, mas às vezes ele demora para engrenar. E o que o Avaí não tem hoje é tempo, tem que vencer, vencer, vencer e vencer logo. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aí, comente e compartilhe para que mais pessoas também possam assistir. Forte abraço a todos.